Amados irmãos, amadas irmãs, boa noite. Mais uma vez aqui estamos reunidos, eu do lado de cá, vocês aí onde estão, em nome de Jesus, em nome de Deus, e todos os demais irmãos que em nome deles agem e que nos assistam em nossa caminhada evolutiva. Nesta noite, vamos tentar falar um pouco sobre o passe, algo tão comum nas casas espíritas. Algumas possuem um espaço próprio para isto e fazem regularmente. Outras, dentro do seu método de trabalho, não têm espaços específicos, nem dias determinados com esta finalidade, mas dentro da sua atividade cotidiana, em muitos dos momentos de trabalho, estão atuando, agindo através do passe. Nós, no processo de estudo da doutrina, temos a oportunidade de entender que o passe ele pode ser magnético ou pode ser espiritual. Magnético quando há a ação do médium passista, conforme nós falamos. Ou seja, a sua vontade, o seu desejo de servir, sem a influência direta do espírito desencarnado. Assiste, orienta, intui, mas não está na assistência direta. Já no passe espiritual, há a ação direta do médium desencarnado, do espírito desencarnado, através do médium, no atendimento ao trabalhador. Nós falamos de passe, mas em muitas das leituras que tratam sobre o assunto, tratam dele também como mediunidade curativa, inclusive no próprio livro dos médiuns. Quando Jesus caminhava entre nós, já nos falava sobre isto, numa linguagem que para nós ainda não era entendida desta forma, naquele instante, mas não só falou, como também realizou muitas ações de cura através do passe. Uma mensagem dele bastante marcante nesse sentido está no Evangelho, logo no capítulo 6, aonde começa nos dizendo: Vinde a mim todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei comigo, que sou dócil e humilde de coração, e encontrareis o descanso de vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ora, se nós formos olhar isto hoje à luz da doutrina espírita, vamos perceber aquilo que Jesus dizia naquele instante. Porque para que este jugo seja suave ao nosso entendimento, é preciso que estejamos nós identificados com as leis de Deus. O fardo torna-se leve quando nos resignamos diante dessas leis, através das circunstâncias das nossas vidas, do nosso dia a dia, nas nossas demandas que temos que vivenciar. Isto tem muito a ver com o processo do passe, onde tanto o passista quanto o assistido
precisam estar conscientes desta lei. Ambos precisam estar preparados para esta interação. O passista na vontade de doar amor e o assistido receptivo a receber este amor. E aí a gente volta novamente no Evangelho e vamos lá no capítulo 28, onde está escrito da seguinte forma, me permitam. Se Deus não quisesse que em certos casos os sofrimentos corporais fossem dissipados ou amenizados, não teria colocado à nossa disposição recursos para a cura. Sua previdente solicitude a esse respeito, confirmada no instinto de conservação, indica que é nosso dever pesquisá-los e aplicá-los. Ao lado da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo leva-nos a conhecer o poder da ação fluídica. Além disso, o Espiritismo veio revelar-nos outra força na mediunidade curadora e na ação da prece. Ou seja, quando Jesus fala lá no começo daquele fardo leve, fala daquele jugo suave, está nos dizendo que tem uma lei maior que rege nossas vidas. Cabe a cada um de nós procurar buscar, sim, a nossa melhora. Mas temos que fazer isto conscientes de que existe uma medicina terrena, uma ciência terrena que cuida da matéria em si, mas que nós somos espíritos e necessitamos desta ajuda espiritual. E nesse momento que se faz necessária esta interação com os nossos amigos, irmãos desencarnados. E isto não é algo que esteja ligado a nenhuma doutrina, filosofia ou religião específica. É inerente a todos. Só a título de exemplificação, quando nós vamos aos católicos, vão na igreja católica e participando da missa recebem uma hóstia, eles estão recebendo um passe. Quando recebem uma água benta, estão recebendo um passe. Aquele irmão que vai numa igreja messiânica, por exemplo, e recebe um jorei, está recebendo um passe. E assim todas as demais religiões, cada uma à sua forma, está fazendo essa transmissão de energias, de fluidos, de uma pessoa para outra. E repito, pode ser num processo magnético, de pessoa para pessoa, mas pode ser também um processo espiritual, de espírito desencarnado para o espírito encarnado. São momentos significativos em nosso caminhar e que Jesus nos deixou exemplos disto enquanto caminhou conosco. Se nós percebermos quando ele está em meio à multidão e um cego se dirige para, um leproso se dirige para ele e diz a ele: se o senhor quiser, pode me curar. Diz Jesus, olhando para ele, diz: eu quero. E toca nele e ele fica bom. Aquele toque foi um passe. É um processo de cura pelo passe. Ah, mas todos que vão ao centro espírita e tomam um passe, ou em suas respectivas religiões, recebem essa troca de energia, vão ficar bons, vão ser curados? Depende
da necessidade do espírito que está sendo atendido ser curado, do merecimento que ele tenha. Eu, passista, posso até não estar num dia de boas vibrações espirituais, que não deve ocorrer, mas eu estou citando isto. Eu posso não estar bem, mas se o outro merecer ser assistido, ser amparado, ele vai ser assistido e amparado. Entretanto, se o outro não tiver o merecimento, não tem Espírito de luz, não tem Espírito Santo que possa dar a ele o refrigério que ele busca. Razão que nós começamos falando, lembrando que existe uma lei maior que rege nossas vidas. Há um determinismo nesta lei? Não. Mas tem a minha atitude, o meu comportamento ao longo da vida. Como eu ajo e interajo com aqueles que comigo caminham, encarnados e desencarnados. Como eu vou saber como estou agindo com um desencarnado? Eu não preciso saber. Mas preciso agir bem para com o encarnado, de forma que o desencarnado perceba a minha atitude, meu comportamento, meus sentimentos, minha forma de pensar. Porque a estes é permitido me perceber também na minha forma de pensar. Então, na medida que eu busco trabalhar minhas atitudes, meus comportamentos ao longo da vida, por onde quer que eu ande, com quem quer que eu ande, eu vou exercitando esse aperfeiçoamento dos meus valores morais, da minha maneira de tratar as pessoas. Quanto melhor eu trato, melhor é a assistência que eu recebo dos espirituais. Porque quando eu ajo no bem, ajo no propósito, na proposta do bem, espíritos amorosos, fraternos, vão somar comigo. Quando eu ajo em detrimento, em prejuízo do bem-estar do outro, espíritos não amorosos estarão somando comigo. Então são as escolhas que eu faço. Não há um determinismo na lei, mas tem regras, tem normas a serem seguidas, normas de comportamento. Cabe a mim cuidar para a cada instante, a cada passo, a cada dia no meu caminhar, eu buscar fazer sempre o melhor em benefício do outro. Todos nós somos sujeitos à mesma lei? Sim, sem dúvida alguma. Então, é possível ser curado por um passe? É. Mas estaremos sempre sujeitos à minha necessidade de estar melhor e ao merecimento que eu tenha para isso. Porque muitas das vezes aquilo que eu julgo na minha vida ser algo ruim, quer que seja uma doença, quer que seja uma dificuldade financeira, uma série de situações outras que nos incomodam, e eu acho que é ruim, mas na verdade, em muitas ocasiões, são apenas proteção de Deus. Aonde se eu agisse do jeito que eu desejaria em relação àquele emprego, ou se eu, com relação à minha doença, eu pudesse me curar do jeito que eu desejaria, isso me abriria campos, por minha escolha e vontade, para eu fazer coisas erradas que fossem me prejudicar enquanto espírito. Então a bondade divina para me proteger me traz uma doença que retarda o meu caminhar naquela direção equivocada, me dando tempo para eu meditar, rever meu caminhar, meu pensar, meu agir e mudar minha direção, mudar a atitude que eu estava tendo. Normalmente nós não percebemos deste jeito. Diante de qualquer coisa que fuja à nossa conveniência, ao nosso interesse,
Nós não imaginamos uma lei maior agindo sobre nós. Queremos reverter a situação de acordo com os nossos entendimentos. E isso não é somente aquele que é leigo em relação a estudo de evangelho e outras coisas desse nível. Todos nós somos sujeitos a isso. Mesmo nós ligados a filosofias, a religiões, a doutrinas, conhecendo, sabendo, mas na hora que nos vêm as diversidades, esquecemos daquilo que sabemos, que conhecemos, e queremos caminhar com nossas pernas, sozinhos, sem auxílio, sem ajuda de ninguém que possa nos guiar, nos orientar. Do mesmo modo que nós, em muitos instantes da nossa jornada familiar, terrena, somos rebeldes com os nossos pais ou com aqueles que nos guiam, que nos orientam, nós, enquanto pessoas, indivíduos, somos rebeldes em relação a Deus e às leis que nos regem. Essa rebeldia que nos mantém neste plano que habitamos e retarda a nossa caminhada evolutiva. Todos nós caminhamos num processo evolutivo. Então, aquilo que Jesus nos diz, que coloquei no início, que o jugo é suave, realmente o jugo é suave. A lei é suave para aqueles que a obedecem, que seguem, que se adequam a ela. Para os rebeldes, não. E na medida que eu me adequo, aí o fardo fica tranquilo. Eu caminho sem problemas pela vida fora. Vão ter as dificuldades naturais que me sejam necessárias, mas eu vou passar por elas com paciência, tolerância e compreensão. E não vão me pesar, me incomodar tanto. Quando eu ajo de modo diferente, aí sim, elas me incomodam, me pesam, me causam irritação. E isso me traz uma coisa chamada doença também no corpo físico. Eu, quando caminho por esse estágio de irritação, de contrariedades, de insatisfações, eu prejudico meu perispírito, por conseguinte o meu espírito, e isso causa danos ao meu corpo físico também. Muitas das doenças materiais que nós carregamos nos dias atuais são resultado das nossas escolhas através das atitudes, dos atos, quando agimos em desacordo com essa lei maior, através das nossas insatisfações perante as circunstâncias da vida. A todos os instantes estamos sendo chamados, de alguma forma, a revermos nossos atos, nos ajustando a esse processo. No livro dos Médiuns, falando sobre passe ainda, tem uma passagem que nos diz o seguinte, lá no item 131, né? Falando sobre a importância e como se desenvolve esse passe. A ação magnética curativa, essa teoria nos dá a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas não é explicado até o presente, o da mudança das propriedades da água através da vontade. O espírito agente é o do magnetizador, frequentemente assistido por um espírito desencarnado. Ele produz uma transmutação com auxílio do fluido magnético que, como já dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou elemento universal. Se ele pode produzir uma modificação nas propriedades da água, pode produzir um fenômeno análogo nos fluidos do organismo. Daí o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Nós exemplificamos há pouco e citamos lá na religião católica aquela água da benta, como a gente chama, não é verdade? Na casa espírita temos a água fluidificada.
Se o espírito consegue magnetizar a água a esse ponto, mudando a condição dela de forma a beneficiar alguém, da mesma forma, pode também magnetizar órgãos internos do nosso corpo. E aí vai o exemplo de Jesus na cura do cego, na cura do leproso, na cura da mulher em sangramento. Diversas situações que ele nos mostrou que é possível. E aí, quando eu falo sobre essas coisas, eu gosto de lembrar de Jesus num outro momento, quando ele nos fala que nós somos passíveis de fazermos as coisas que ele fez e muito mais. Falou isso nos chamando de anjo nesta hora. Mostrando que nós não fomos criados e postos nesse orbe simplesmente para ficarmos vivenciando dores e sofrimentos. Pelo exercício do amor de uns para com os outros, conforme ele nos ensinou, podemos todos ascender na linha evolutiva, nos dando o direito de habitarmos em faixas aonde não mais precisamos vivenciar as situações aflitivas, as situações de dores que passamos neste orbe onde estamos. O processo é sempre crescente para todos nós. As dificuldades do caminho são apenas degraus a serem vencidos nessa escalada evolutiva. Necessário que tenhamos esta consciência e queiramos fazer esse progredir, esse avançar. Mas ainda no livro dos médiuns, volta a nos falar sobre esse processo do passe, onde nos é dito o seguinte: diremos apenas que esse tipo de mediunidade, que é o médium curador, né, consiste principalmente no dom que algumas pessoas possuem de curar por um simples toque, pelo olhar ou mesmo por um gesto, sem o auxílio de qualquer medicação. Raras vezes nós percebemos Jesus usar algum artifício para curar alguém. Uma delas foi quando ele usou terra e cuspe para curar um cego. Mas medicação propriamente dita, dentro daquilo que nós entendemos e conhecemos nos dias atuais, em momento algum. Por um simples toque, e isso está exemplificado lá no Evangelho, isso é que os Espíritos nos dizem através do nosso irmão Kardec, no processo de codificação da doutrina. Então são fatos que não são novos, né? E que abrangem, alcançam a todos nós nos dias atuais. E aí o que acontece? Dentro deste avanço através do tempo, a ciência vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai nos trazendo novas alternativas. E aí eu chego hoje, eu pego, por exemplo, um livro que é Trilhas da Libertação, e ele me diz o seguinte, né? Tem duas passagens bastante significativas nele. Ele me diz, num primeiro momento, que a perfeita interação mente-corpo, espírito-matéria, constitui desde já a base do atual modelo holístico para a saúde. Nós falamos muito hoje nessa medicina holística, onde há uma interação entre o material e o espiritual. Não é verdade? E é necessário que assim seja. E é algo que, apesar de se falar muito, eu diria que a prática ainda é limitada, pois muitos
homens de ciência, não creem ainda nesse aspecto espiritual. Mas é uma tendência natural de crescimento nessa linha. Disso nós não temos dúvida. Se nós olharmos no processo da codificação da doutrina, quantas pessoas cultas abraçavam essa pesquisa, esse entendimento, e quantos fazem isto hoje, houve um crescimento significativo. E a tendência é de continuar crescendo, ou seja, essa aproximação, essa tendência de envolvimento entre o material e o espiritual. Mas lá também, no Trilhas da Libertação, tem outra mensagem que é significativa para nós. Diante de qualquer problema na área da saúde, a conscientização do paciente quanto ao poder de que dispõe para a autocura, desde que o deseje sinceramente, é de primacial importância, facultando-lhe a visão de um quadro otimista que lhe propicia a restauração pessoal. Nós falamos há pouco que no processo de ajuste não é bastante o passista estar predisposto a ajudar ao assistido. É necessário que haja a vontade do assistido de receber aquela ajuda. E por que eu peguei esta passagem? Por uma razão muito simples. E aí eu volto para a área médica, onde hoje é identificado que ações, mesmo fora do aspecto ciência, mas fatores abstratos, paralelos, que motivem a satisfação do paciente, aceleram seu processo de cura. E isto tanto acontece no material, como acontece no espiritual. A diferença é que no espiritual só precisa a vontade do doente, somando com a vontade do médico curador ou do passista. Do doente físico lá, do tratamento material, precisa de fatores através de terceiros, mas que o estimulem, que o motivem, que lhe tirem daquele quadro de perspectiva de doença, tirando daquela forma de pensar e conduzindo ele para uma área mais lúdica, que ele traga um relaxamento das suas ideias, da sua maneira de pensar, que o descontraia, ajudando assim no seu processo de cura material. Então as coisas vão se encontrando entre o material e o espiritual para que haja esse equilíbrio do indivíduo. Nós sabemos que para desenvolvermos bem a nossa jornada de vida, precisamos de um corpo material sadio. Então é preciso trabalhar os dois aspectos, cuidando da matéria e do espírito. E eu tenho que usar todas as ferramentas que a mim sejam disponíveis nesse sentido. Não posso abrir mão nem de uma nem de outra. A doutrina espírita se torna rica nessas explicações do lado espiritual, na medida que vai levantando véus, desvendando compreensões e entendimentos em torno de coisas diversas que já praticávamos há muito tempo, mas sem ter noção, sem ter conhecimento. Na sua obra A Gênesis, por exemplo, nos fala de uma série de fatores do processo de evolução do mundo como um todo, e nos mostra em um de seus capítulos
Porque tudo aquilo que está à nossa volta é composto de fluidos. E nos faz uma descrição bastante detalhada sobre esses aspectos, nos permitindo melhor entender não só a composição do planeta, do globo como um todo, mas de cada um dos elementos que estão à nossa disposição. Para nós, estudiosos da doutrina, diversas outras obras nos falam sobre esse processo e, a partir desse entendimento, nos mostra o valor dessa possibilidade de tratamento, de cura através dos passes, através da mediunidade de cura. Nosso irmão André Luiz, através da escrita de nosso irmão Francisco Xavier, tem diversas obras que tratam sobre este assunto. Está no Missionários da Luz, está no Obreiros da Vida Eterna, está em Mecanismos da Mediunidade. Então tem informações diversas sobre essas possibilidades. Agora é preciso que nós outros trabalhadores da doutrina, que temos a oportunidade de sermos servidores, sermos instrumentos através das atividades nas casas espíritas, nos coloquemos não simplesmente por para ser passista, mas que sejamos nós passistas com o verdadeiro sentido do servir. Porque independente de que eu tenha uma mediunidade ostensiva ou não, mas eu posso ser passista. Por isso nós começamos falando do passe magnético e do passe espiritual. Aquele que não tem a mediunidade ostensiva, que a gente considera mediunidade ostensiva, aquela que escreve, aquela que fala, mas um médio intuitivo também é uma mediunidade ostensiva. Só que ela não aparece visivelmente, perceptivelmente, mas é um tipo de mediunidade. E o magnetizador, ele é intuído. Ele é assistido, é amparado pelos nossos irmãos espirituais. E eu, que tenho essa possibilidade, preciso me cuidar para fazer um bom trabalho, como qualquer um outro médium. E esse me cuidar está na minha qualidade de vida. E aí eu volto a falar das minhas atitudes, meus comportamentos. Eu, para ser verdadeiramente um trabalhador da casa espírita, voltado para essas práticas, necessito eu ter alguns cuidados para comigo mesmo no meu dia a dia. Como me comportar, como agir, como tratar. Mas não é somente isto. Eu preciso ter domínio sobre mim mesmo, de atitudes, de comportamentos. Preciso ter equilíbrio nos meus sentimentos. Eu não posso ser uma pessoa que por qualquer razão, na interação com outros, eu estou me irritando, explodindo, dizendo coisas desagradáveis a outros. Preciso ter equilíbrio. Tenho que
emanar de mim para o outro sentimentos de amor, sendo indulgente, tolerante, compreensivo para com o outro. Ainda que eu perceba no outro algumas outras ações que a mim desagradem de alguma forma, mas que eu haja com indulgência para com ele. Respeite a condição, a limitação dele naquele instante. Entenda que, assim como eu, ele também é um aprendiz. E que tem o tempo dele de aprendizado, que obrigatoriamente não será igual ao meu. Isso tem que ser respeitado. E para eu ter esta consciência, é necessário que tenha eu a compreensão da vida e dos valores que ela nos oferece. Através desse entendimento, desta compreensão, eu vou me fortalecendo na fé. Vou me tornando confiante em Deus e em suas leis. Onde aquelas coisas que em algum momento me incomodavam, deixam de me incomodar. Eu vou para um outro patamar de comportamentos e de atitudes. O chamamento constante que nós recebemos está associado a isto. Nos cobra esse zelo, esse cuidado dentro de nossa relação para com o outro. E isso é permanente, é constante. Na medida que nós consigamos fazer isto, eu, trabalhador da casa espírita, posso chegar tranquilo no trabalho da minha casa, no meu dia, no meu horário, e me colocar à disposição do serviço, consciente que farei um bom trabalho de atendimento para aqueles que lá chegarem. Nós estamos exemplificando o médio passista, porque começamos a falar através do passe, mas isso envolve todos os trabalhadores, não apenas o médio passista. Se nós formos no Evangelho, e eu vou voltar aqui ao Evangelho, lá no capítulo 28 ainda, tem uma passagem que eu vou pedir permissão para passar aqui para vocês. Falando de médiuns, que nos diz o seguinte: o médium que quer conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar para seu próprio aprimoramento. Aquele que quer crescer e desenvolver sua faculdade deve ele próprio crescer moralmente e abster-se de tudo o que poderá desviá-lo de sua finalidade providencial. São orientações que nós recebemos de nossos irmãos, não só através das leituras, dos livros da codificação, em outros livros de apoio, mas para os que trabalham nas casas espíritas, são orientações que se repetem através dos orientadores da casa, que estão no dia a dia trabalhando conosco, nos trazendo suas mensagens, horas de otimismo, horas de orientação para trabalhos que é necessária a nossa participação, mas não nos deixam sempre sem assistência, sem o apoio. Então é preciso que valorizemos isto. É preciso que possamos dar o nosso melhor a cada dia. Nós temos o chamamento, que eu falava há pouco, para o nosso comportar na vida de um modo geral, por onde caminhamos, mas isso vai se refletir dentro da casa espírita, onde trabalhamos.
é preciso lembrar que quanto mais eu me dedico ao trabalho, quanto mais eu faço isso de boa vontade, em benefício dos outros, na medida que eu vou cuidando do outro, eu sou cuidado também. Na medida que eu assisto, eu vou sendo assistido também. Isso é automático, é uma troca? Não, não é uma troca. É uma lei natural. Está em curso naquilo que Jesus nos disse quando falou: a quem mais é dado, mais será cobrado. Na medida que nós temos mais trabalho, mais compromisso, mais obrigação e atendemos satisfatoriamente a isto, vamos sendo assistidos, amparados, cuidados, para que possamos levar a termo a nossa tarefa de ajudar a outros. Vocês imaginem um Chico na sua jornada. Nós sabemos, quem acompanhou, quem estudou a obra de Chico, a obra que fala sobre a vida dele, as dificuldades de saúde que ele teve ao longo do seu caminhar. Mas Chico não ficava preocupado com as dificuldades que ele tinha no seu físico. A preocupação maior dele era cuidar dos doentes. E segundo ele teve uma extensão de tempo de trabalho por conta disso. Olhamos nossa irmã Dulce. Desde a sua juventude, mesmo antes de entrar no convento, já trazia limitações na saúde física. Mas em nenhum instante ela parou por causa das suas limitações físicas. Os que acompanham a sua história, acompanharam, sabem que em muitos momentos, já na reta final da sua jornada terrena, ela usava as suas dificuldades físicas para ajudar aos seus assistidos. Nosso irmão Divaldo, que está entre nós, até uns 10 anos atrás, ele tinha problemas sérios de coração, chegou a ser cuidado mais de uma vez. Mas nos últimos anos, ele pode ter outros problemas de saúde, mas de coração ele não se queixa mais nesse momento. Então, cada um de acordo com as suas necessidades. Mas aquele que está trabalhando é assistido, é amparado, é cuidado. Então, o que eu preciso entender e aprender, enquanto trabalhador da casa espírita, que lá é ambiente para eu trabalhar, para eu servir, para eu ajudar pessoas, que eu aproveite essas oportunidades, faça bom uso dessas oportunidades. Se algum instante eu não estiver bem, não tem nada de errado em eu pedir ajuda. Eu chegar na casa que eu trabalho, para aquele que coordena, e dizer: olha, eu não estou bem, gostaria de ser assistido. E eu vá, assim como qualquer uma outra pessoa, passar pelo processo de assistência e de ajuda. O próprio Kardec, na codificação, nos faz ver que se o médium não está bem para trabalhar, que deve ir para a condição de assistido, de ser ajudado. Não desmerece nenhum de nós isto aqui. É necessário. Sabemos o quanto o processo mediúnico ele é complexo para aquele médium que não tem ainda muito conhecimento sobre os caminhos da mediunidade, que não tem um estudo que ele dê essa base. Apesar de que os livros somente não nos dão a base necessária. Na atividade regular, nós somos surpreendidos em alguns momentos e precisamos de ajuda, de orientação de outros que já caminharam um pouquinho mais do que nós, para ir nos mostrando direções, nos explicando como sair desta ou daquela situação.
Por que eu estou colocando isso e me reportando desta forma aos médiums? Porque eu, passista, no momento de aplicar um passe, eu devo sempre gerar boas energias para o assistido. Mas se eu não estiver bem, eu posso gerar energias que não sejam boas. Eu, em vez de ajudar o assistido, posso deixar ele na mesma situação que está ou até pior. Por isso que eu falo desses cuidados que nós, enquanto trabalhadores da casa espírita, temos que ter, para estarmos sempre bem no nosso momento de servir. E se não estiver, repito, busque ajuda. Aquele que ali adentra na busca de ajuda, a parte significativa não tem nenhum conhecimento da doutrina, nem dos seus princípios. Ouviu alguém dizer, eu fui na casa espírita do meu espaço, um passe, fiquei bom. Eu fui nas casas espíritas, passei por um atendimento, fiquei bom. E a grande maioria vai lá sem saber nada sobre doutrina espírita. Vai apenas na busca do benefício. Cabe a nós, que lá estamos trabalhadores, gerar esse benefício para ele. E esse benefício, ele começa desde o momento de recepção na portaria, daquele que atende ao que chega. Por quê? Jesus, quando caminhava entre nós, nos disse que quem precisa de médico é doente. Aquele que bate na porta de uma casa espírita, muitas das vezes, já passou pelos médicos terrenos, às vezes já passou por algumas outras religiões, buscando ajuda, e não se sentiu amparado, não se sentiu atendido na sua demanda. Muitas das vezes, aquele momento que ele vai na casa espírita é a última esperança dele de ser atendido, de ser esclarecido, de ser orientado. Muitas das vezes, somente uma conversa, um atendimento fraterno, um diálogo fraterno, o esclarece, acalma o coração dele, pacifica o coração dele e ele fica bem. Mas muitos outros precisam de outros procedimentos. Então aquele momento da recepção já faz diferença para ele. O direcionamento que ele vai ter dentro do seu petitório naquele momento. É preciso que cuidemos disto. E a partir dali, a cada passo estarmos observando, assistindo, orientando, cuidando daquele espírito com muito zelo, com muito carinho. Hoje nós estamos na condição de trabalhadores. Que bom que podemos ajudar a outros. Mas aquele que bate a porta, ele não está sozinho. Ele tem amigos espirituais que acompanham ele. Tem os espíritos protetores, mas tem outros que eles causam transtornos. Mas assim como eles, alguns de nós já passamos por isso antes, e poderemos passar em outro momento, em outra situação. E libertos do corpo, poderemos vir a ser aquele espírito que necessite de ajuda, de orientação. Então, por que não aproveitarmos a nossa oportunidade de cuidar, de ajudar, de orientar, enquanto estamos na carne? Pois não sabemos como será o nosso amanhã. O fato de eu estar hoje dentro da doutrina espírita, estudando o Evangelho, estudando outras obras, trabalhando no propósito de ajudar pessoas, não me é garantia alguma de que, ao me libertar deste corpo, desta matéria, eu vou estar com essa mesma consciência que tenho agora. Nessa passagem da matéria para o espiritual, eu posso mudar o meu entendimento, minha aceitação e me perder.
E vou necessitar de ajuda como qualquer outro que bate à porta de uma casa espírita. Então é preciso que eu trabalhe meu entendimento, meu conhecimento, neste momento, em benefício de outros. Para que lá na frente, na hora que eu precisar, apareça alguém que me acenda uma luz, que me mostre direção. Nenhum de nós estamos isentos disto. Todos estamos sujeitos. Por mais conhecedores que sejamos, ou que imaginemos ser, estamos sujeitos a sermos surpreendidos. Então que possamos dar o nosso melhor. Lembrando, que já falei no começo, não só na casa, por onde quer que caminhemos, com quem quer que caminhemos, queiramos sempre fazer o melhor. Quando Jesus nos falou das leis que regem nossas vidas, as quais ele resumiu em um único termo, amar a Deus e ao próximo, nos mostrou uma direção segura. Porém, o exercício de amar a Deus e ao próximo é individualizado em cada um de nós. É a maneira como eu creio e confio nesse Deus e como percebo o próximo. Será que eu percebo o próximo sempre como meu irmão? Aquele de quem eu quero cuidar? É necessário que seja dessa forma. Mas será que eu, mesmo estando dentro de uma casa espírita, ajo dessa forma? Faço desse jeito? Seria ótimo se fosse assim. O ideal é este. Entretanto, quantos de nós não nos percebemos, não somos surpreendidos, fazendo julgamentos ou pré-julgamentos com relação às pessoas? E isso dentro de qualquer filosofia, de qualquer religião. As casas espíritas também. Quantos de nós não estamos dentro das casas espíritas falando de amor e estamos em contenda com o outro por conta de um cargo de direção? Não há necessidade disto. A doutrina nos ensina de forma bela o compromisso que temos um com o outro. E dentro de um conjunto, se eu me coloco à disposição de determinada função, aonde depende da aprovação de outros, e eu não sou aprovado, que eu ajude aquele que foi aprovado. Que eu some, jamais divida. A opinião dele é diferente da minha. Que eu aprofunde meu estudo sobre essas leis que regem nossas vidas e busque compreender o outro na sua maneira de agir e de pensar. Eu posso não concordar com a ideia dele, mas se eu me afastar dele, não vou ajudá-lo a ter uma outra percepção. Se eu entrar em contenda, em choque com ele, não vou ajudá-lo a ter uma outra percepção. Mas se eu somar ajudando a ele, por certo chegará o momento que eu poderei sugerir situações a ele que eu faça refletir, o faça pensar. Muitos de nós, infelizmente, e isso não estamos julgando nem criticando ninguém, são situações que nos chegam de forma perceptível, muitas vezes, mesmo em instituições filosóficas, religiosas, entramos em contenda com o outro e nos afastamos, nos separamos. Alguns até trocam de religião por causa dessas contendas. É fato que aprendemos em qualquer lugar. Mas quando que eu vou aprender se eu ficar pulando o tempo todo
querendo manter as minhas convicções, as minhas ideias, sem refletir. Será que realmente eu estou certo? Será que realmente eu estou com razão nas minhas convicções? E é o outro que está errado? O outro está seguindo o rumo dele. Eu estou mudando para um lado e para o outro. E ele está errado e eu estou certo. Então são coisas que acontecem em nossas vidas que nos chamam a refletir, a pensar. Muitas vezes nós fugimos dessa reflexão. Mas o momento que estamos a atravessar nos conclama, todos nós, a estarmos mais atentos àquilo que Deus quer falar conosco, através dos seus mensageiros. Entendermos como podemos ser verdadeiramente úteis em benefício daqueles que conosco caminham. E muitas das vezes, quer numa casa espírita ou qualquer outro ambiente, para eu ser útil, eu não tenho que ser obrigatoriamente aquele que manda, que comanda, não. Às vezes eu sendo o varredor, sendo aquele que fica na porta recebendo pessoas, estou fazendo bem o meu trabalho, estou sendo mais útil. Então é hora de quebrarmos os nossos orgulhos, nossas vaidades, nossos egoísmos, e vestindo o manto da humildade, nos tornarmos verdadeiramente beneficiários daqueles que conosco caminham. Se formos o dirigente, que saibamos ser pacientes, tolerantes. Se formos o passista, se formos o porteiro, se formos o zelador, naquilo que fizermos, que façamos bem, que façamos com amor e que leve benefício a cada um daqueles que se aproximem de nós e daquele ambiente onde estejamos. E que eu possa fazer isto não só enquanto trabalhador da casa espírita, mas faça isso por onde quer que eu caminhar. Porque os meus sentimentos, quando verdadeiramente fraternos, vão ajudar a outros onde quer que eu esteja. Na casa espírita, eu posso ser um doador de passes, mas nos caminhos da vida, eu posso ser a todo tempo um doador de amor. Que queiramos nós sermos estes doadores de amor. O momento nos pede e nos conclama isso. Existem muitos em aflições, em dores e sofrimentos. Sejamos cada um de nós aqueles que vão levar a esperança aos que estão desalentados, mostrar que vale a pena a jornada da vida, que Deus não nos abandona jamais, que confiemos sempre no seu amor e na sua misericórdia. Aqui agradecido a cada um de vocês, meu irmão, minha irmã, que me acompanhou até esse instante, pela sua generosidade. Roguemos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e todos aqueles irmãos que em seu nome agem, que nos iluminem, guiem e abençoem, hoje e sempre. Muita paz.